Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E nesta aula vamos estudar as ordens religiosas. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Eu vou apresentar para vocês o primeiro slide com os objetivos desta aula. Embarque nessa aventura, vamos juntos? Aperte o cinto e embarque nessa aventura. Entender a importância das ordens religiosas na Idade Média. Aqui vocês têm uma representação de Francisco de Assis abraçando o Cristo crucificado. É o quadro de Bartolomé Esteban Murilo, 1668. Francisco de Assis é o fundador da ordem franciscana, os frades menores, em 1209. O que são ordens religiosas? Dentro da Igreja Católica, haviam várias ordens de homens e mulheres que buscavam seguir o exemplo de Cristo. Você sabe o que significa a palavra ordem religiosa? Aliás, aqui vocês têm uma fotografia com freiras, são mulheres que optaram por seguir uma vida consagrada inteiramente a Deus. Geralmente, pertencentes a alguma ordem religiosa no ano 2000. Uma ordem religiosa é uma instituição religiosa de vida consagrada, caracterizada por seus membros fazerem votos conforme os preceitos do seu fundador, chamadas regras da ordem. Então tem o fundador, São Benedito, São Francisco, e eles seguem as ordens nas regras da ordem fundada por seu fundador. Vocês têm uma fotografia de frades da ordem dos agostinianos, de Santo Agostinho, Recoletos, de 2007 essa foto. Olha lá. Agora veja essa notícia dos dias atuais. A Ordem dos Frades Menores surgiu no século XIII, rompendo com uma tradição da Igreja Católica. Antes das ordens mendicantes, os monges estavam confinados em abadias, conventos e mosteiros. Na sua opinião, como uma ordem religiosa deve prestar o serviço de auxílio aos mais carentes? Aqui vocês têm uma notícia. Vai começar o grande encontro da Ordem dos Frades Menores. Notícias do Vaticano. Religiosidade medieval. A sociedade medieval era extremamente religiosa. Por isso, usamos um termo chamado teocentrismo para explicar o pensamento, a mentalidade na Idade Média. Teo, Deus, centrismo, centro. Muito dos afazeres, das regras, das leis e da vida das pessoas na Idade Média estava direcionada pelo teocentrismo, por essa profunda religiosidade. As ordens religiosas têm um papel decisivo na proposta de salvação das almas. Como atuavam as ordens religiosas da Igreja Católica na sociedade medieval? Aqui uma fotografia em Irmãos da Santa Cruz com o Papa Pio XII. Contexto: muitos membros da Igreja deixavam a humildade e o amor ao próximo para levar uma vida de luxo e de ociosidade, ócio, não fazer nada. Alguns cristãos reagiram a isso, se retirando para viverem em grutas ou então em mosteiros. Surgiram os monges, então. A igreja medieval se afastava gradualmente da pobreza de Cristo. Já as ordens religiosas apresentavam essa nova proposta de evangelização. A mendicância, o trabalho, essa ligação mais relacionada a uma mudança de postura mesmo. O estudo do movimento monástico e, posteriormente, mendicantes viver de uma forma extremamente humilde. Suscita amplas pesquisas sobre essas ordens. Vamos resolver agora, galerinha do sexto ano. Eu quero ver vocês fazerem essa pergunta aqui. É para copiar, bem bacana no caderno, e responder. A sociedade medieval era extremamente religiosa. As ordens religiosas têm um papel decisivo na proposta de salvação das almas. Afinal, o que é uma ordem religiosa? Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos juntos.
Voltei! Voltei! Bora lá embarque nessa aventura e vamos corrigir esta atividade junto, Sr. Roberto. É uma instituição religiosa de vida consagrada, caracterizada por seus membros fazerem votos conforme os preceitos do seu fundador. Origem do termo Igreja Católica. O primeiro uso do termo Igreja Católica, que pode ser traduzido como Igreja Universal, inclusive, foi por Santo Inácio de Antioquia, em Epístola aos Esmirniotas, de 110. Também é atribuído a ele o uso mais antigo registrado do termo cristianismo, em grego, no ano 100. Lembrando que cristianismo são as ideias, o pensamento de Jesus Cristo. Vocês têm uma representação de Santo Inácio, Johann Zapacas, século 17. Vamos falar um pouco sobre a Ordem de São Bento. É uma das primeiras. Já existiam vários mosteiros já na Europa do século V. Mas a vida monástica, ela só se difundiu no Ocidente a partir de 529, quando Bento de Núrcia fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos, né? Os monges beneditinos. Aqui está uma imagem do brasão da Ordem de São Bento. E aí, como é que é as regras de São Bento? Os monges tinham que fazer voto de pobreza, né, pessoal, obediência, muita questão dessa obediência, e castidade. Galerinha do 6º ano, você saberia me dizer o que significa a palavra castidade? Ah, é castigo, professor? Não, não é não. É a abstenção de relações sexuais. É uma vida muito regrada. A gente usa essa palavra. Olha essa fotografia, fica na Basílica e Mosteiro de São Bento, de Olinda, né, no Brasil. É um conjunto situado que foi erguido o primeiro convento beneditino no Brasil entre 1597 e 1599. Olha aqui uma fotografia dos capuchinos, né? Aqui é uma ordem franciscana. Mas voltando aqui falando sobre os beneditinos. Ela serviu de inspiração para várias outras ordens religiosas. Por exemplo, os franciscanos, como tem nessa imagem aqui. Aí surgiu a ordem das Clarissas, a ordem dos dominicanos, a ordem das carmelitas e a ordem dos agostinianos, de Santo Agostinho. Agora eu trago mais uma pergunta para vocês aqui e respondo caneca. Galerinha do 6º ano, vocês estão copiando certinho, né? Olha lá, hein? Sobre as ordens religiosas. Qual era a regra de São Bento e os monges, né, a regra de São Bento, aos monges beneditinos? Como que eles deveriam levar a vida? Qual era essa vida regrada, o respeito? Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Bora lá com o Gesto junto conosco? Vamos lá então. Pela regra de São Bento, os monges deviam fazer votos de pobreza pessoal, de obediência e de castidade. É difícil. Abstenção, né? Não ter relações sexuais. Olha lá sobre as ordens religiosas. Essas ordens levaram o evangelho ao campo e realizaram importantes trabalhos sociais. Os monges trabalhavam em orfanatos, leprosários, escolas e asilos, além de ensinar técnicas agrícolas para os camponeses. Que bacana! Então os monges quebravam um pouco, professor, aquela regra do clero de ficar voltado apenas para a reza. Isso, galerinha do sexto ano. Vocês entenderam a essência desta aula. A ordem beneditina, franciscana, né? Eles quebram aquele padrão, né, do clero, tendo uma mudança na postura, no comportamento. Mas, professor, eles entre o clero não tinham algumas discussões, não? Sim, entravam em algumas divergências, inclusive sobre o que seria as pregações de Jesus Cristo, sobre o próprio luxo dentro da Igreja Católica, questionada, por exemplo, pela Ordem Franciscana. Interessante. Aqui a Bíblia em latim, gente. É da Bélgica, de 1407, hein? Olha que bacana. Pô, Johannes Gutenberg só vai inventar, né, só vai criar a grande invenção, a máquina de copiar, né, a impressora, né, as impressões, a máquina de impressão, né, no século XV. Então, como que se faziam as cópias dos livros antes de Johannes Gutenberg? Bom, pelo menos na Idade Média nós sabemos. Os monges, chamados monges copistas, porque eles copiavam, ou tentavam, na medida do possível, mais próximo, autêntico como que estava o livro. Ou acrescentava, inclusive, uns pequenos desenhos chamados de iluminuras. Esses monges copistas, como vocês estão vendo nesse desenho, nesse slide, trabalhavam no scriptorium, que dá origem, inclusive, à palavra escritório. Era o lugar onde os monges trabalhavam. Olha que bacana a origem da palavra escritório. Os monges se dedicavam também a estudar e copiar textos greco-romanos nas bibliotecas de seus mosteiros e abadias. Aqui vocês têm uma iluminura do livro dos Jogos, obra do Scriptorium de Afonso X. A imagem mostra 3 monges copiando, trabalhando, e é uma iluminura, um desenho, uma representação de 1283. Bom, as ordens religiosas, galerinha. A Igreja Católica, com o trabalho dos monges, frades e outros membros, monopolizava, dominava o conhecimento. A Bíblia e os textos sagrados não era de uso geral, até porque estava em latim, uma língua morta. E a população mais carente, inclusive, não sabia, a maioria não sabia ler e escrever. Era muito restrito a educação naquela época. O que favorecia ainda mais o poder da igreja sobre os textos sagrados, criando esse monopólio da leitura, inclusive. Uma minoria da sociedade sabia ler e escrever. O poder da igreja ia além de ser uma das maiores detentoras de terras na Idade Média. Vamos lá? Novamente, hein, galerinha? É para copiar a pergunta em seu caderno e responder, hein? Quero ver, viu? Como que você vai ver, professor? Aqui, ó, tem o poder telecinético. Tá achando o quê? Vamos lá. De acordo com o nosso estudo desta aula, como a igreja na Idade Média monopolizou, dominou o conhecimento, galerinha, nossa, nem falo. Haviam algumas bibliotecas na Idade Média dos chamados livros acorrentados. Que é isso, professor? Sim, tinham correntes, livros que tinham correntes, que somente os monges poderiam ler, e ainda assim
para os próprios monges, eles não podiam tirar do lugar porque eles estavam com a corrente. Então eles só poderiam ler ali naquele espaço e tinha que deixar ali. Pra vocês terem uma ideia o que é monopolizar conhecimento. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos juntos. Voltei! Voltei. Bora lá corrigir essa junto com o seu Robertão? Bora lá! A igreja, com o trabalho dos monges, frades e outros membros, monopolizava, dominava o conhecimento. A Bíblia e os textos sagrados não eram de uso geral. E as pessoas que sabiam ler e escrever eram uma minoria na sociedade medieval. A população, os servos, camponeses viviam para trabalhar. E a leitura e o aprendizado, a educação, era extremamente restrito para o clero. A própria nobreza tinha algumas dificuldades. Alguns sabiam, mas a maioria estava voltado para a guerra. Olha que bacana. Ou interessante, né? Melhor dizendo. Retomada, analisamos o surgimento da ordem de São Bento, os beneditinos. E como ela influenciou, a partir do século V, o surgimento de outras ordens religiosas. Por exemplo, no século XIII, né, dos franciscanos. Com novas regras, essas ordens religiosas. As mendicantes, os dominicanos e franciscanos, né? Nós falamos inclusive da ordem das clarissas, os agostinianos, são outros exemplos. O período do surgimento dessas ordens será marcado por transformações na cristandade. Comentei sobre também, estudamos o monopólio do conhecimento pelas mãos da igreja. Até fizemos uma brincadeira seríssima, porque é verdade.
livros acorrentados da Idade Média. Quem tem curiosidade, tem inclusive imagens, algumas bibliotecas da época medieval ainda existem na Europa, na Bélgica, Holanda, que mostram fotografias na internet, essas bibliotecas com livros com corrente, que realmente representa esse monopólio da igreja no conhecimento. Fechamos com nossas referências. Galerinha do sexto ano, aquele abração do Sr. Roberto. Boa! Foco nos estudos, capricha, viu? Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!